a todo mundo que está nos assistindo nessa tarde de domingo. Queremos agradecer a presença, mesmo na distância da telinha, de todo mundo. É um prazer para nós que o nosso trabalho esteja sendo acompanhado por tantas pessoas queridas, não só hoje, mas em todas as prosas de Marias. Para quem está aqui conosco hoje pela primeira vez, esse espaço é um espaço de diálogo entre o corpo clínico da Casa de Marias e as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, a Prosa de Marias é um espaço frequente, acontece uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, sempre nesse mesmo horário e com temas variados e sempre com pessoas que trabalham esses temas, estudam esses temas, convivem com esses temas de alguma maneira e que fazem parte do corpo clínico da Casa de Marias. Então, para quem não conhece ainda a Casa de Marias, eu também quero aproveitar para convidar, fazer esse convite. Pesquisem nas nossas redes sociais, busquem pelos nossos trabalhos, em especial nesse momento a gente está passando por um período bastante frutífero, no sentido de que a gente está dando início a uma série de projetos muito importantes, muito interessantes e que quero convidar vocês a conhecer um pouquinho mais sobre a casa, sobre o nosso corpo clínico e também sobre os projetos que a gente está divulgando, que ainda tem inscrições abertas, ainda tem vagas abertas e tem projetos que já estão começando ou que vão começar muito em breve. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, que a gente sempre posta por lá todas as novidades para que vocês possam acompanhar. Bom, hoje a gente está aqui para falar de um assunto bastante caro para nós, da Casa de Marias. A gente quer falar sobre autocuidado e ancestralidade. Esse assunto a qualquer momento seria um assunto essencial, um assunto muito importante, mas nos pareceu que nesse momento específico, nesse tempo que a gente está vivendo, ele é ainda mais importante. Acho que falar sobre autocuidado e ancestralidade, falar em especial sobre saúde mental da população negra, da população periférica, nesse momento do nosso país, esse momento tão difícil que nós estamos atravessando, nos pareceu uma tarefa muito importante para esse momento, então, por isso estamos aqui para conversar um pouco sobre isso e me acompanham 3 profissionais, psicólogas incríveis do corpo clínico da Casa de Marias, que eu gostaria de apresentá-las para vocês. Está aqui comigo a Beatriz Moreira. A Beatriz, ela é psicóloga clínica, é psicanalista, ela cursou Psicologia e Relações Étnico-Raciais pelo Instituto Ama Psique e Negritude, ela é pesquisadora das epistemologias africanas, relações étnico-raciais e de gênero. Ela desenvolve um trabalho sensível com mulheres negras, com a população LGBTQIA+, compreende e dá visibilidade às formas plurais de existência humana, através de uma psicologia crítica, descolonizada e afrocentrada. Quem está com a gente também é a Luciana Braga, que é psicóloga, é psicanalista, é mestre em educação. A Luciana tem mergulhado em culturas urbanas e epistemologias afro-ameríndias, com o intuito de exercer uma escuta clínica descolonizada, popular e periférica. A Luciana também é criadora do projeto Infâncias Plurais, Fazendo Arte, que realiza encontros com mães e educadoras e facilita oficinas com crianças, buscando combater
o sexismo, o racismo, a xenofobia e a intolerância religiosa. Ela atua também como consultora no campo da gestão escolar para a equidade racial. E também está conosco a Marlene Oliveira, que é pedagoga em escola pública e também é psicóloga com formação em Gestalt terapia. A Marlene é especialista em neuropsicologia e em cultura afro-brasileira. Ela trabalhou no movimento social de população em situação de rua de Salvador, onde ela contribuiu na construção do caderno de orientações para o Centro de Referências para a População em Situação de Rua, o Centro POP. Ela atua como voluntária na ONG, entre aspas, Chapada Cidadão, onde ela atende moradores em vulnerabilidade social. Então, é uma alegria para nós, para a Casa de Marias, ter um corpo clínico tão florido como esse e poder contar com trajetórias tão incríveis aqui para somar conosco, falando sobre esse tema tão importante. E para a gente dar início a essa conversa, eu queria trazer aqui uma frase que para mim especialmente é bem especial e eu acho que acaba conversando bastante com esse momento, que é uma frase da escritora negra, feminista, intelectual, lésbica, Audre Lorde. Ela produziu uma obra vastíssima sobre autocuidado. Inclusive, foi com Audre Lorde que o conceito de autocuidado começou a ganhar corpo em 1988, com o livro que contempla essa frase que eu quero citar. Esse livro, se eu não me engano, ele ainda não foi, infelizmente, traduzido para o português, como muitas das obras da Audre Lorde. A gente tem a tradução de pouquíssimas, porque, de fato, ela já escreveu muitíssimos livros assim importantes, e a gente pode contar só com algumas poucas traduções. Esse livro em especial, ele foi publicado em 1988. Em inglês, o título é A Burst of Light. É um conjunto de ensaios da Audre Lorde e um desses ensaios conta com essa reflexão acerca do autocuidado, do autocuidado em especial quando a gente fala de população negra, em especial quando a gente fala de mulheres negras, e ela discute um pouco isso em algum momento no epílogo desse livro. Ela diz que, abre aspas, cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação, é um ato de luta política. Somado a essa frase da Audre Lorde, eu também queria colocar uma outra frase de uma outra escritora, também negra, uma psicóloga. O nome dela é Willa Gabriela Cardoso. A Willa escreveu um artigo para o Correio Brasiliense há um ano atrás, no finalzinho de fevereiro, começo de março, mais ou menos. E esse artigo se chamava Nós por Nós, o autocuidado de mulheres negras é um ato político. Nesse texto, dentre várias coisas que essa psicóloga comenta, ela no final diz o seguinte, abre aspas, quem não sabe de onde veio, se perde pelo caminho. Acredito que parte da cura é lembrar de onde viemos e se reconectar com o que a ancestralidade nos ensina. E a minha me ensinou que cuidar dos nossos é uma missão e é um compromisso. Então, pensando, sobre o que a Audre Lorde fala de autocuidado, o que a Willa Cardoso traz também sobre autocuidado, sobre ancestralidade, eu fiquei aqui pensando como que a gente pode pensar esse autocuidado para
nós, né, para o povo negro, para o tempo que a gente está vivendo, como que a gente pode pensar o que é cuidar, o que é nos cuidar, né, o cuidado próprio, mas também o que é o cuidado com o outro, o cuidado nas nossas relações, como que a gente pode pensar tudo isso, né, em relação com a nossa saúde mental, com o nosso equilíbrio, com o nosso bem-estar, que é um desafio para esses tempos, é um desafio para o momento que a gente vem vivendo, e justamente porque é um desafio e porque a gente tem passado por tempos tão instáveis, que pode ser muito importante, né, para nós e para quem está nos assistindo, também pensar aqui junto conosco sobre isso, sobre o que significa isso, né? O que significa cuidar de mim mesma, o que significa poder cuidar do outro, poder cuidar dos nossos, e o que significa isso desde um olhar diferente, que tem a ver com ancestralidade, que tem a ver com reconexões, tem a ver com refazimento de uma história, de um caminho, tem a ver com um resgate de alguns aspectos que talvez a gente tenha deixado pelo caminho e que agora passa a ser bastante importante que a gente volte a olhar, né? Então, com essas frases e com essas reflexões, eu queria passar a palavra para Beatriz e pedir para ela comentar um pouquinho, dizer o que ela pensa, o que ela acha, o que ela tem lido e estudado sobre isso, o que ela tem visto, né? O que ocorre para você, Beatriz, pensar quando você escuta essa frase da Audre, quando você escuta a Willa Cardoso dizendo sobre autocuidado, sobre ancestralidade. O que a gente pode pensar? Bom, boa tarde para você que está nos assistindo. Boa tarde novamente aqui para as minhas parceiras de trabalho. E olha, Ana, eu fiquei... Sabe aquela sensação de aconchego ouvindo o que você traz sobre a Willa Cardoso? Porque realmente é o que a gente propõe quando pensa um pouco em ancestralidade, né? A gente precisa, há uma urgência, né, do povo para que ele conheça a sua história, para que os erros eles não se repitam e para a gente saber para onde a gente vai. É necessário, né, olhar para o passado para saber para onde eu vou a partir de agora. E é uma sensação de aconchego, tanto nas palavras da Willa Cardoso, quanto da Audre Lorde, quando a gente vai pensar também em autocuidado e principalmente em cuidado com os nossos, né? Eu fui para alguns lugares enquanto você estava falando, fiquei pensando em como essas palavras, né, elas podem servir de aconchego e como elas ressoam para a gente nesse momento de agora, nesse contexto pandêmico, esse contexto que está gerando tanta dor. Eu fico pensando, né, a gente está vivendo a situação inesperada, o novo, há um ano, né? Então, são situações aí que realmente não estão dentro do nosso controle, a gente está passando por perdas, por mortes, números que não são mais números, são pessoas conhecidas, né? Os números passam a ser um vizinho, um amigo, uma pessoa que estudou com você lá no ensino médio, né? É um momento muito difícil. E aí, pensando nisso, pensando nesse contexto que você trouxe na frase dessas duas mulheres incríveis, eu fiquei pensando o quanto para a gente, enquanto pessoas pretas, isso está sendo muito difícil, essa questão do isolamento, né?
essa questão da perca de contato com o outro, pensando que os sistemas em África, em ancestralidade, os nossos antepassados, essa questão da coletividade, do estar com o outro, do cuidar do outro, né, da ajuda em comunidade coletiva, ela é essencial para o nosso desenvolver, né? A nossa relação, ela vai se dar com o outro através das nossas interações. A gente vai prosseguir, a gente vai aprender os nossos hábitos. A oralidade, né, patrimônio aí imaterial da nossa ancestralidade, do nosso povo. Então, a contação de histórias, o falar, isso tudo é muito importante, né? E nesse contexto pandêmico de isolamento, infelizmente para nós fomos obrigados a nos individualizar, né? Fica cada vez mais nesse contexto do individual, do eu tenho que estar sozinho, ou eu tenho que dar conta das minhas demandas sozinho, porque eu não posso acessar o outro. E isso para nós, enquanto população negra, é adoecedor, né? Entendendo que nós temos aí essa questão tanto da oralidade quanto das ações coletivas, né? E aí nós temos que lidar com todos esses entraves, né, sozinhos, aprendendo aí a estar com o outro e se reinventar de formas diferentes e a cuidar do nosso próprio propósito, porque a pandemia, né, eu gosto de dizer isso na clínica, a pandemia ela é um trecho pequeno da nossa história, né, e a gente vai ter que aprender a lidar aí com essas coisas que estão surgindo, mas por ser um trecho, nosso propósito ele ainda continua, né? O nosso propósito de vida, de espiritualidade, ele ainda continua com ou sem a pandemia, né? Então nós temos que ser firmes para entender todo esse contexto e continuar. Tendo isso em mente, eu vejo quanto essa questão da oralidade, principalmente da corporeidade, ela pode servir como ferramenta, né, para que a gente... o carro da pamonha tá passando aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas é domingo, né, gente? Bom, eu gosto de pensar essa questão da oralidade, da corporeidade, como uma forte ferramenta, né, para a gente manter o nosso espírito iluminado, né? Os nossos antepassados, eles diziam muito sobre essa questão do corpo, né? A nossa fala e o nosso corpo, eles chegam muito antes da escrita. E é bobagem a gente pensar nessa valorização da escrita, de determinados contextos, sem antes valorizar a nossa oralidade, a nossa corporeidade, né? E principalmente a corporeidade pode servir aí como ferramenta de saúde mental para a gente fazer esses balanços, né? Esses nuances. E aí eu fico pensando também, né? Nos nossos terreiros que estão fechados, né? Nos nossos terreiros que são aí também as memórias mais marcantes de histórias vívidas, né? Dos povos africanos aqui em diáspora, e entendendo o quanto a gente dança, né? O quanto a gente dança, o quanto a gente vive, o quanto a gente usa do corpo, porque nos terreiros a gente não tem reza, né? A gente não tem essa questão, nós cantamos, né? Nós nos alegramos, nós dançamos para louvar a natureza, louvar os nossos deuses. Então, o corpo para nós, né, pessoas em diáspora, ele expressa o que a gente está sentindo, ele expressa a nossa alegria, e através do movimento desse corpo, né, que a gente vai entendendo como nós estamos também, porque o nosso corpo ele é fluido e a gente também nos deixa absorver. Nesse contexto em que a gente está, a gente também pega muita energia. A gente pega a energia do outro. Nós, né, enquanto profissionais da saúde, da escuta e da oralidade, nós também estamos sujeitas a pegar a energia do outro e se fixar nessa matéria. E é importante que a gente balance essa energia, né, jogue essa energia para fora e que a gente movimente esse corpo. Uma dessas movimentações mais marcantes, né, que são da nossa ancestralidade, são as rodas de samba,
a capoeira, e é a partir desses cânticos, né, dessas danças, que a gente vai tendo esse resgate, esse link com a nossa ancestralidade, com o nosso povo, com os nossos ancestrais reais, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, a gente pensa em ancestralidade, a gente pensa naquela pessoa que aquele antepassado que veio em situação de sequestro para cá. E não é isso, né? É a minha mãe, é a minha avó, é a minha tia, tia-avó, ela é minha ancestral, ela é minha antepassada. E a gente faz esse resgate, essa conexão, né? E uma coisa que eu venho pensando também muito, uma coisa recente que eu escutei, eu acho muitíssimo interessante, de uma professora de dança afro que eu faço, que ela fala da importância do suar, né? Não sei se vocês já entraram em contato com isso, mas eu achei isso tão incrível, né? Que ela falava que o quanto é importante a gente suar, porque o suor nada mais é para a nossa cultura do que o momento em que a gente faz uma limpa no nosso corpo e a gente coloca para fora todos esses fluidos que estão na nossa matéria, né? A importância do suar, a importância do choro, né? Tudo isso que faz a gente transbordar para fora é muito importante. E aí, né, a gente vai resgatando, né, em quais momentos, né, nós fomos ensinadas aí a suar, a pensar, e tem coisa mais gostosa do que você suar quando você está numa roda de samba, ou quando você está aí praticando um exercício, dançando capoeira, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Isso é ancestral, né? E aí a gente pensa em saúde mental, quando eu ouvi isso, eu até trouxe uma problemática, né? Porque realmente, a gente vai numa consulta com um psiquiatra ou com uma psicóloga com uma mente mais fechada, realmente, né, para transtornos ansiosos, a recomendação é o exercício físico, porque vai liberar a endorfina e vai eliminar a gordura e tá tudo certo, né? Mas isso é só uma versão que te contam. É a versão deles que vão te falar isso, mas a nossa versão é muito mais potente, né? E é mais uma vez um apagamento de todo um contexto que tem por trás do realmente do suar, do realmente de praticar e louvar e cantar. E você fica indignado do quanto você realmente não conhece a sua história e que essas técnicas muitas vezes elas são nossas, né? E a gente não valoriza, não é que nós não valorizamos, não dão a oportunidade da gente conhecer essas técnicas, dão outros nomes que também são importantes, mas também não apresentam esse diálogo, né? Que são nossos, né? E aí eu fico pensando quais técnicas mais são nossas e que a gente precisa se apropriar cada dia para poder fazer esse link, né? E esse livre caminhar. Fiquei pensando nessas coisas. Sim, eu fui te ouvindo, né? E antes da gente começar a live, a gente estava conversando um pouquinho e a Marlene estava dizendo, né? O quanto que ela pensou que fazer essa live nesse momento foi assim, não tem nada de aleatório nisso, porque ela vai começar logo mais nos próximos dias um projeto com mulheres que tem tudo a ver com isso. E a gente estava conversando, né? O nome do projeto justamente é isso, né? Falando sobre movimento, falando sobre ancestralidade, e ela estava no começo, antes da gente iniciar a live, nos dizendo sobre isso, né? O quanto que ela mesma entende a história dela, né? O conhecer dela sobre esse aspecto como sendo muito recente, o quanto que ela parte daí para falar de outras coisas. Então, eu queria também convidar a Marlene a contar agora publicamente que ela estava nos dizendo antes, né, da live. Parece até fofoca, né? Mas é assim, em 2003, que eu também sou da área de educação, eu sou professora de uma escola municipal, uma escola pública, né? E sou psicóloga. E quando chegou a lei 10.639 nas escolas, foi aquela, né? O que é que a gente vai fazer? Estava todo mundo perdido, né?
a escola, a grande maioria dos alunos são alunos e alunas negros e negras, né? Nessa escola, só tinha eu mais uma professora como mulheres negras, e todo o material que chegou, né? A secretária de Educação era uma pessoa muito comprometida com isso, né? Uma mulher assim, muito forte, muito, sabe? E aí ela mandou todo esse material, e ninguém sabia usar esse material, porque ninguém estava acostumado com isso. Uma lei que obrigava a trabalhar, né, com afrodescendência. E depois veio a 11.645, que fala também dos povos indígenas. Para fazer um resumo, que a história é longa, mas fazendo um resumo, o que é que aconteceu? Eu também não sabia da ancestralidade, da forma que eu penso hoje. E aí eu fui entrando em cursos daqui, curso dali, fui fazer uma especialização para poder me apropriar, para eu não fazer besteira, para eu não chegar na sala de aula fazendo um monte de bobagem, né? E aí o que foi interessante nisso foi que eu fui me descobrindo também. Nesse processo de busca para oferecer algo ao outro, eu fui também me reconstruindo nisso, no que é ancestral, na minha própria identidade, né? Que estava lá como parda, que eu odeio essa palavra, teve assim, pavor, né? E aí eu busquei muito para não estar passando para as crianças algo também de forma equivocada. E aí foi nesse processo que eu descobri que a ideia da escola e que a ideia dos alunos era de uma ancestralidade estática, imóvel, sem nenhuma mobilidade. E isso foi o que mais me chocou. Que não existia movimento nessa ancestralidade. Era como se fosse assim, ó, está lá na África, lá longe, no outro continente, enterrado lá no pé de baobá, ficou lá enterrado. E as crianças, elas não conseguiam acessar. Elas não acessavam aquilo, por mais que a gente... Porque ficou assim, transmissão de conteúdo, conteúdo pelo conteúdo. Está aqui o material, vamos passar conteúdo, vamos passar conteúdo. Mas a essência daquilo não chegava. E ainda não chegou, né? Na verdade, não chegou. Porque eu acho que o grande equívoco e o grande empecilho para o acesso à ancestralidade é a educação brasileira. Tem um entrave enorme nisso. E aquilo, para mim, ficou muito assim, sofrido. Porque eu era uma mulher negra, numa escola sozinha, tentando acertar algo que nem tinha sido construído, né? E aí, através de uma pessoa que ele era de um terreiro de candomblé, ele fazia um mestrado, ele convidou algumas professoras e disse, quem quiser ir até o terreiro, eu estou dando aula lá toda quarta-feira, como voluntária. E aí eu fiquei naquela, meu Deus, eu vou para o terreiro? Né? E eu fiquei naquela, né? Como é que eu vou para o terreiro? Porque eu nunca entrei num terreiro. E aquilo estava me dando uma aflição terrível. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou para o terreiro? Né? Eu fui criada numa base católica, todo um processo de discriminação, né, em relação às religiões de matriz africana. E aí eu fiz, não, eu vou, que eu quero saber. E aí eu comecei a participar desses grupos de estudo com essa pessoa, né, Marcos Rezende, ele é um professor, ele fazia um mestrado em Brasília. E aí eu fui assimilando realmente, fui construindo em mim essa ideia de ancestralidade de uma forma com movimento. De uma forma que eu enxergava, passei a me enxergar como um ser ancestral. A ancestralidade não está lá. Eu sou um ser ancestral também. Porque eu sou mãe de 2 filhas, né? Como também minha mãe foi minha ancestral, minha avó, minha bisavó. E nessa busca eu consegui até encontrar uma bisavó indígena que eu nem sabia que eu tinha. Né? Porque é muito triste, né?
A história dos povos negros, nós não sabemos da nossa história. A nossa história, ela não é contada, né? Nós tivemos aí eu acho que a escravidão negra foi, assim, um processo terrível nos povos negros, né? Porque com ela vieram muitas coisas que estão, né, no futuro, nesse nosso presente, que também causam muitos entraves, né? Com essa escravidão negra veio racismo, né? Vieram coisas assim terríveis que nos impossibilitou e ainda impossibilita da gente conseguir a nossa essência maior, a nossa força vital maior. E estamos na luta ainda nesse processo. Por mais que tenhamos conhecimento, por mais que a gente tenha consciência do que foi, do que está sendo, o que nós queremos, eu acho que ainda é muito nocivo, né? E o racismo, ele traz isso. E quando eu ouvi Beatriz falando em corporeidade, em oralidade, como esses corpos negros são negados o tempo todo. E como a oralidade desse povo, ela é evitada, e é cortada, e é desvalorizada, né? E isso, na minha própria experiência, eu já tive, de estar em lugares como acadêmica, falar algo, e não prestarem muita atenção, e alguém lá repetir a mesma coisa que eu falei, só que com outras palavras, e, é mesmo, o quê? E dá todo aquele, né? Então, eu percebo isso no dia a dia, né? E a questão da corporeidade, a questão da negação, da invisibilidade, né? Uma vez eu vi no livro de Fanon falando da aparição, essa aparição que chega e já é desvalorizada sem você nem abrir a boca. Você não tem oportunidade nem de falar, você já tem isso, né? Então, eu acho que é uma luta, assim, incessante, é uma luta constante. Agora, eu acho, assim, que em relação ao autocuidado e ancestralidade, eu acho que o sentir é o principal nisso tudo. Quando você sente, você cria empatia com o outro. Você consegue acessar a dor do outro, né? E aí, Beatriz dá uns exemplos, assim, bem interessantes. A gente pode acessar a nossa ancestralidade através da dança, através da música. E eu te digo, através da comida também. Porque o alimento, ele é acolhedor. Eu vivo em bairro de periferia, né? E eu vejo quanto o alimento é acolhedor e quanto ele leva saúde às pessoas, né? Porque nos outros lugares no Brasil, eu não sei se funciona assim. Mas nós aqui, especificamente no bairro onde eu moro, de onde eu posso falar, né? As pessoas trocam comida. Você está em casa, de repente chega alguém te chamando para te dar comida. Né? Uma vasilhinha plástica com comida. Eu trouxe aqui para você que eu fiz lá em casa e tal. Eu digo, gente, e eu antes de acessar essa ancestralidade, né, que eu coloco sempre de 2013 para cá, que eu acessei, antes disso eu era meio assim perdida em relação a isso, aí eu comecei a refletir sobre essas questões, de como você pode levar saúde para o outro, dessa forma, com a comida, com o alimento, né, e aí tem sempre alguém trazendo algo para você, te dando algo de presente, e geralmente é comida, né? Geralmente é comida. Eu atendi uma criança que eu achava interessante a mãe dela, né? A mãe dela, ela sempre chegava lá para me dar alguma coisa. Ela levava banana da terra, ela levava aipim, ela levava bolo. Toda vez que ela levava a filha, ela sempre me levava alguma coisa de comida. Eu disse, vem cá, você quer que eu fique gorda, é? Você está querendo que eu fique enorme, né? Ela fez, não, é porque você cuida da minha filha. Eu achei linda essa fala. Eu estou te nutrindo porque você está nutrindo a minha filha. É muito simbólico isso, gente.
Então, eu acho assim, eu vejo muita ancestralidade simbolicamente mesmo, né? Tudo é muito simbólico dentro da ancestralidade, né? O corpo, a oralidade, os movimentos, o andar. Às vezes eu fico assim observando as pessoas andando aqui no bairro. Eu digo, parece que elas estão dançando. Elas vêm andando, parece que elas estão dançando. Eu acho lindo isso. Antes eu não prestava atenção, não. Eu comecei a prestar atenção nos mínimos detalhes. De onde é que está essa saúde, esses pontos saudáveis, né? De onde é que está isso? E aí, no dia a dia, no cotidiano, eu paro, às vezes eu fico aqui na laje observando as pessoas, vendo o jeito que elas falam, o jeito que elas se movimentam, o corpo, as coisas que elas dizem, tipo, você tem a impressão que ela está ofendendo o outro, mas ela não está. Ela está mostrando para o outro que está prestando atenção nele. Aí eu lembro de Avatar, né, daquela frase que eles te vejo, né, esse te vejo, eu acho lindo, né, e você está sempre enxergando o outro, você está dando essa atenção, tendo esse cuidado. Então, essa questão, assim, né, que eu tiro disso tudo. O que é que eu tiro disso tudo? Eu tiro disso tudo que eu descobri que a ancestralidade se movimenta. E esse movimento, eu percebi muito num filme que eu vi aqui, uns trechos dele, que chama Vavis et Devien. Eu não sei bem a pronúncia, eu sei que é de Radu Mihaileno, que é de uma mãe que ela entrega o filho, porque ele é de uma religião diferente dela, ela entrega, ela é católica, ela é cristã, e eu acho que os cristãos não poderiam ir para aquele espaço, né, que era um espaço de proteção, eles são deixados para trás, só os muçulmanos, e ela entrega o filho dela a uma mulher muçulmana. Eu sei que nesse trajeto todo de vida dele, ele passa por vários sofrimentos psíquicos, várias situações, até que ele encontra calma. Ele encontra uma família que acolhe ele encontra calma. Mas nesse processo, ele sofre uma transformação muito interessante, um desenvolvimento pessoal e econômico muito interessante, e político. E aí ele entra para os Médicos Sem Fronteiras, e ele vai para a região onde a mãe dele vivia com ele. E quando ele volta, ela está agachada em um local assim, ele reconhece ela. Ele fala, é a minha mãe. E quando ele vai, que ele abraça ela, ela dá um grito, que é um grito tão potente como, sabe, aquela coisa de fôlego mesmo, do respirar. Nós nos encontramos. Então é bem simbólico assim, o encontro dele com a ancestralidade. É muito lindo assim, sabe? Então eu acho assim, que esses pontos saudáveis são possíveis sim, mas desde que se leve em consideração essa ancestralidade, essa força vital que é o nosso ser ancestral. E daí fica mais fácil, fica mais, não digo mais tranquilo totalmente, mas fica melhor de você caminhar. A caminhada fica sem esse peso todo nas costas, fica mais leve. O meu relato é esse. Que lindo. Eu tô aqui com o coração cheio de alegria, de aconchego, de acolhimento, de ouvir Beatriz, de ouvir Marlene. Que bom ter essa oportunidade, que bom caminhar junto com pessoas assim. Só tenho a agradecer e quero ouvir Luciana agora, que estava aqui também ouvindo Beatriz, ouvindo Marlene. Lu, o que você pensa? O que te ocorreu ouvindo tudo isso? Oi, Ana, licença. Oi, mulheres. Beatriz, Marlene. Peço licença para vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema. É muito especial e emocionante, tocante. Tenho que pedir licença também, né? Para as nossas ancestrais,
desse aspecto da nossa existência, né, sem pedir essa licença, em especial para minha mãe, para minha avó Olídia, para minha avó também Emília, que são minhas ancestrais aí presentes, mulheres, né, que me fizeram estar aqui hoje. Minha mãe, que era Maria, né, que está me conectando com a Casa de Marias aí nesse momento. Vou aproveitar para dar um salve para algumas pessoas, tá, gente, que me pediram. Então, em especial para minha filha, Benita, para o Lu, meu companheiro, minhas sobrinhas, Larissa e Sofia, minhas irmãs, Liliane e Lígia, meu pai, Oswaldo. Um beijo grande, muito amor aí para vocês. Então, assim, ai, gente, fiquei sentindo muito, pensando muita coisa antes, né, de chegar o dia de hoje e agora ouvindo vocês. É muita abundância, é muita riqueza, é muito conforto, muito aconchego, né, ouvir tantas palavras preciosas. Eu tinha pensado em trazer para vocês um aspecto muito pessoal de como que está sendo para mim nesse período que a gente está vivendo, né? Essa questão do autocuidado e da ancestralidade. E também alguns aspectos do que eu tenho vivido com as pessoas, né, que estão compartilhando comigo suas histórias, suas vivências, né, nos atendimentos, né, nesse nosso papel como psicóloga, como psicoterapeuta. E muita coisa do que eu tenho vivido, tanto pessoalmente quanto, né, nesse aspecto mais profissional, tem muita conexão com o que vocês trouxeram, né? Então, em primeiro lugar, por exemplo, o que eu tenho percebido, né, é essa experiência de angústia, de medo, né, de ansiedade por conta do que a gente está vivendo, não só pelo risco, né, o risco real, né, do adoecimento do nosso corpo, né, da nossa matéria e do abreviamento da nossa vida, né, mas pela necessidade desse distanciamento, né, distanciamento das pessoas que a gente ama, distanciamento da rotina do jeito que a gente conhecia, distanciamento de experiências que eram tão preciosas, né, seja estar numa roda de samba, seja estar num terreiro, seja estar num encontro de capoeira, seja estar com amigas, seja estar com a vizinha, né, seja estar no almoço de domingo com a família, né? Então, o sentimento de solidão, o sentimento de medo, né, a angústia, não só pela pandemia, mas por essa crise política, né, que a gente está vivendo no nosso país, que também é muito particular e causa muito sofrimento, e realmente traz ainda de forma mais intensa, né, e séria e grave o risco de morte, né, para a gente. Então, diante disso, o que eu tenho visto como possibilidade de autocuidado, né? Por um lado, esse autocuidado que é, vamos dizer assim, pragmático, né? O autocuidado em relação ao que diz respeito à matéria, o nosso corpo, né, enquanto matéria, e aspectos da nossa vida que são necessidades básicas, né? Seja alimentação, seja a necessidade de se proteger, né? Quando precisa se expor, precisa sair, precisa trabalhar. Então, eu tenho visto, né, muito as pessoas nessa busca primeira, né, para não se deixar, vamos dizer assim, abater psicologicamente diante dessas privações que já acometeram, né, muitas pessoas perto da gente, enfim, o país como um todo. E aí eu tenho visto experiências tão bonitas nesse sentido de encontrar solução, encontrar saída, encontrar caminho, onde parecia já não ter mais possibilidade, né? Então, desde pessoas se juntando justamente para continuar se apoiando, trocando comida, quando Marlene disse, ou oferecendo comida, né? Oferecendo coisas básicas, né? Abrigo, roupa,
material, né, que seja trabalho até. E também tenho visto as pessoas se juntando de alguma maneira para dar esse apoio psicológico mesmo, né, emocional. Então, seja pela tecnologia, ou seja pela possibilidade de se encontrar de alguma forma segura, né, mas combater esse sentimento de solidão, né, esse sentimento de desamparo, né. E aí, um outro aspecto que me veio muito assim também, de uma forma muito presente, né, é o quanto que as pessoas que têm muito forte essa conexão com a ancestralidade, né, nesse aspecto do sagrado, nesse aspecto da espiritualidade, nesse aspecto que diz respeito a toda essa existência invisível, né, que não diz respeito a esse corpo material, né, também tem lançado mão, né, de todas as suas crenças e ferramentas e tem conseguido manter, vamos dizer assim, essa resiliência, né, pelo fato de não se sentir só, mesmo estando só, né, não sentir longe, mesmo estando longe, né, sentindo a presença, né, mesmo na ausência, né. Então, eu vejo que tem alguns aspectos que a gente pode, por um lado, analisar como sendo da psicologia, da psicanálise, né, como que se entende isso, como que se analisa, mas realmente hoje eu gostaria de trazer todo esse outro aspecto, que é já dessas sabedorias, né, que estão aí presentes já, né, em muitas sociedades há muito tempo, né, e que se a gente justamente não tem a oportunidade de ter uma outra visão da nossa história, né, do jeito que Marlene estava dizendo, que o Willa Cardoso nos traz, que essa, vamos dizer assim, quase que esse resgate, né, de uma história que nos foi roubada, a gente não sabe, né? A gente acha que tudo isso veio só com a modernidade, né? Veio só com a ciência, veio só com essa ciência, vamos dizer assim, né? Moderna. Então, era isso que eu queria também mesmo sublinhar, enfatizar, né? O quanto que a palavra, o poder dessa palavra, né? Que nos permite estar perto, mesmo estando longe, estar presente, né? Mesmo na ausência, tem a ver com isso, com essa sabedoria ancestral, né, de poder estar conectada com o que a gente não vê, né, mas com aspectos que são, a gente pode chamar de alma, né, de espírito ou emocional, psicológico, mas que estão sendo vitais nesse momento, né, porque é isso, o alimento, ele é necessário, mas não é só o alimento em si, né, é o alimento que vem junto com esse cuidado, né, com o amparo, com essa força que nos diz de alguma forma, né, você não está só, a gente pode resistir, né, a realidade está muito desfavorável, está muito difícil, mas é possível, né, e os nossos antepassados, né, deixam aí essa lição para a gente. Então, eu vejo que a educação, ela assim, ela prestou um desserviço durante muito tempo, né, porque não trouxe para a gente, né, muita coisa da nossa história que a gente tinha o direito de saber, tem o direito de saber e tem a possibilidade de ter orgulho disso, né? Ao invés de ficar com esse sentimento de impotência diante de uma crise tão séria, né, que é essa crise que a gente está vivendo, justamente ter o sentimento de potência, né? Então, por um lado houve esse desserviço, mas por outro lado eu vejo a educação também muito com e a própria psicoterapia, né? Se a gente pensa, né, no exercício dessa profissão, com esse compromisso ético, né, de trazer, né, para as nossas companheiras, para os nossos companheiros aí que estão compartilhando suas histórias, seus sofrimentos conosco,
aspectos da nossa história que foram roubados da gente, né? Seja através de fatos, seja através de poesia, seja através de música, seja através do cinema, do teatro, né? De tudo que, enfim, existe seja documento, né? Seja experiência, seja conversando com os mais velhos, com as mais velhas, né? Poder saber de histórias que nos inspiram, que nos fazem preservar, resgatar e preservar essa força, né? E esse autocuidado nesses vários sentidos aí que eu fui falando. Eu sou uma pessoa, particularmente, que tenho buscado muito isso e tenho visto que quando eu compartilho algumas coisas e com pessoas que eu estou atendendo, né? Dá para ver o brilho nos olhos, dá para ver a virada que se dá, né? Dentro da pessoa, quando ela é colocada em contato, porque não havia contato antes, ou quando ela é lembrada, né? De que a gente é toda essa força também, né? E, lógico, com esse direito também de poder demonstrar fragilidade, poder demonstrar que precisa de ajuda, poder demonstrar que está doendo, que tem medo, que tem dor, mas sempre podendo encontrar alguém, né, que vai ali acolher e vai, né, depois ajudar a respirar fundo e levantar, né? Então, é muito isso que eu tenho vivido. Tenho, né, vivido muito de perto também essa questão da perda das pessoas, então de morte de pessoas por conta, né, da pandemia, por conta dessa crise. E aí tenho visto pessoas podendo, por um lado, sofrendo muito pela forma como isso está acontecendo, porque é violento, né, porque rouba a dignidade das pessoas, né, tem jeitos e jeitos de morrer, né? Então, a morte também a gente sabe que se a gente recorre às filosofias africanas, às sabedorias indígenas, é um outro jeito de lidar com a morte, né? A morte é uma passagem, né? A morte é a passagem para um outro mundo, né? Existe aí todo um universo que a gente não vê desse nosso plano e que pode justamente ser mais sagrado, né? Mais, como que a gente pode chamar? Especial até, enfim, né? Dependendo da crença, mas existem mortes e mortes, né? E por isso que justamente, né, em muitos povos, muitas sociedades, existem rituais muito especiais, né, para poder viver esse momento e cuidar, né, das pessoas que estão partindo, cuidar dos nossos mortos, cuidar das almas, né, algumas pessoas vão dizer. Mas do jeito que está acontecendo, isso, né, não podemos aceitar. É muito difícil, causa muita dor. E, de todo modo, eu tenho visto pessoas se esforçando muito para minimamente permitir que haja dignidade nesse momento, que haja respeito, né? Tanto para as pessoas que ficam, quanto para as pessoas que partem. Então, eu estou trazendo essa experiência muito de coração mesmo, né, para compartilhar com vocês. E penso que é muito precioso a gente poder estar aqui nesse momento, né, conversando, trocando e colocando palavras, né, para nomear tudo isso, para relembrar das pessoas, para homenagear, né, as pessoas e poder sim, né, fortalecer esse compromisso, né, de não permitir, né, que essa violência nos derrube e nos adoeça. Então, é isso que eu queria trazer. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Lu. Obrigada por ter compartilhado da sua vida e de tantas outras. Porque é isso, né? Quando a gente escuta as pessoas falando, a gente se escuta também, a gente se vê, a gente se enxerga. Como a Marlene estava dizendo, te vejo, né? Te reconheço.
É um pouco sobre isso também, né? O nosso autocuidado, que é também um cuidado com o outro, que é esse movimento tão importante de ser olhado nesse tempo difícil e desafiador que a gente está passando. E pensando nisso, né, que as três disseram, Beatriz, Marlene, Luciana, sobre como o autocuidado fica para nós, pessoas negras, sobre como fica para nós poder sentir dor, poder se fragilizar, o quanto que isso, muitas vezes, como vocês disseram, foi negado, foi silenciado, foi apartado, e agora, por estarmos atravessando esse momento em que tem sido tão difícil sentir tantas coisas, né? Que pelo menos a gente possa sentir que tudo bem se estivermos frágil, né? Que tudo bem se estivermos com medo, porque somos humanos, porque faz parte, porque isso também está em nós, né? Então, por tudo isso que eu escolhi encerrar a prosa de Marias de hoje com uma carta que eu quero dedicar a todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, que estão passando por um momento de dificuldade, que podem estar passando por um momento de dor, de dificuldade, de perda de alguém, de luto, de tantas outras questões que são infelizmente cada dia mais comum. Essa foi uma carta escrita no final do ano passado, em setembro de 2020, foi publicada no portal Londrinando, é de uma intelectual negra, escritora, poetisa, o nome dela é Amanda Crispim Ferreira Valério, e a Amanda escreveu esse texto que se chama Pelo Direito a Desaguar, uma carta-poema para as meninas mulheres negras, e eu quero lê-la para a gente poder encerrar a nossa prosa de Marias de hoje. Queridas irmãs, como vocês, aprendi ainda menina que a fragilidade não era algo reservado às mulheres negras. Como vocês, entendi que o adjetivo frágil, que a sociedade às vezes racista atribuiu às mulheres, nunca nos representou. Desse modo, ainda criança, compreendemos que precisamos ser fortes. Quando digo forte, não é só sobre equilíbrio emocional, mas também refiro-me à força física. Sim, há no imaginário histórico, social, brasileiro, que nós, meninas, mulheres negras, possuímos uma estrutura corporal mais rígida, capaz de suportar mais peso, acostumada ao esforço, mais resistente à dor. Assim, esvaziados da nossa humanidade, nossos corpos, desde muito cedo, foram colocados, sem nenhum constrangimento, no lugar de servidão e o nosso psicológico tantas vezes estilhaçado. O colo da minha mãe me foi tirado antes dos 45 dias de vida, pois ela precisava trabalhar, assim como várias outras mães negras brasileiras. Na escola, as dores que sentia em decorrência de falas, de ações racistas foram muito ignoradas, foram tratadas como mimimi. Em casa, foi-me ensinado que a vida era mais difícil para mulheres negras como eu, e que se eu quisesse chegar a algum lugar, eu precisaria estar sempre atenta e forte. Assim, eu cresci, acreditando que o cansaço, o choro, o desaguar não era um direito reservado a mim, não tinha tempo para isso. Eu precisava estar sempre em luta, atenta e forte. Até que um dia
eu encontrei-me com os versos da querida poeta negra Riane Leão e entendi que desabar não significava desistir. Citando a Riane. Não confunda desabar com desistir. Te vejo distraindo as tuas dores e o que te falta de verdade é deitar no chão de casa e sentir, e chorar, e apertar os olhos. Se esvazie das suas agonias para que os novos rios possam correr dentro de você. Desabar significa parar um pouco, permitir que as emoções e sentimentos nos atravessem, cuidar-se, fortalecer-se para poder retornar inteira. Cada palavra poética expressa naquele papel foi um misto de puxão de orelha e bálsamo, pois dizem sobre a importância do autocuidado, algo tão negligenciado por nós. Eu, que passei a vida inteira reivindicando os nossos direitos, esqueci de lutar por um que deveria ser considerado primordial, o direito à fragilidade. Percebi que assumir as minhas fragilidades e requerer o meu direito ao cuidado não eram sinais de fraqueza, mas sim subversão, já que o grande projeto dessa sociedade é justamente nos tirar esses direitos. Diante disso, tomemos posse deles. Compreendi que reconhecer-me frágil era uma estratégia de sobrevivência bem mais eficaz que a de negar-me, pois permitia-me escoar todas as angústias, traumas, dores guardadas e assim poderia contribuir de fato com as nossas lutas, porque poderia estar bem mais saudável, fortalecida. E acreditem, não há algo mais transgressor do que uma mulher preta e feliz. Entendi que o desaguar era um processo necessário para o equilíbrio emocional de qualquer pessoa. E eu era uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Convido a cada uma a parar de distrair dores, deitar no chão da sala e desarmar, derramar. Convido a cada uma a reivindicar o direito ao colo, porque é adoecedor ter que estar sempre alerta. E acreditem, eu sei disso. Convido cada uma a reivindicar o direito a desaguar, pois isso, minhas caras, significa reivindicar o direito de existir. Poesia também é quilombo, minhas irmãs. Quilombo também é autocuidado. Cuidemo-nos, então. Com afeto, Amanda. E é com essa carta da Amanda que eu quero encerrar a Prosa de Marias de hoje, com palavras de que a gente possa nos cuidar, de que possamos estar juntas da forma que nos for possível, até que toda essa turbulência passe, que até que tudo se reordene, a gente possa nos permitir os momentos difíceis, os momentos de desaguar, como diz a Amanda, que a gente também possa se reerguer quando for possível e seguir quando der para ser assim. Queria aproveitar o final dessa conversa de hoje para convidar vocês todos que estão nos assistindo para a próxima, que em especial nesse mês de março teremos duas, então a próxima será no dia 21, daqui 15 dias, porque em fevereiro a gente não conseguiu fazer Prosa de Marias, então em março vai ser em dobro. A gente vai trazer o tema que deveria ter sido em fevereiro
para essa segunda prova de março. Então, no dia 21, a gente vai conversar sobre arte, sobre saúde mental e arte como estratégias alternativas de cuidado. Convido vocês a estarem conosco de novo, acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais. Espero que vocês se cuidem, fiquem bem, cuidem das pessoas queridas agora mais do que nunca. Estejamos sempre alerta, se precisarmos sair, que saiamos de casa com atenção, com cuidado e fiquem bem, se protejam. Um beijo para vocês, uma ótima finalização de tarde de domingo, uma ótima semana que se inicia por aí e nos vemos em breve. Tchau, tchau, gente.